Oi, tudo bem com você? Aqui é a Gabi Varela e estou fazendo um vídeo para me familiarizar com a câmera porque eu quero contar um pouco da minha jornada empreendedora, um pouco da minha história, quero trazer memórias dessa época para o futuro, porque eu acredito que eu vou fazer coisas interessantes e é isso. Isso também vai trazer mais clareza pra mim e também é um exercício para que eu consiga falar, para que eu consiga expressar e contar melhores histórias. Então eu acho que o YouTube serve para isso e eu vou usar para essa finalidade. Hoje eu tenho 30 anos, falta um mês para eu fazer 31 anos. Eu estou morando sozinha nessa casa aqui. Na verdade eu moro com a minha filha e ela fica alguns dias comigo e alguns dias com o pai dela. Que mais? Eu sempre me vi, acho que como uma empreendedora, porque funções repetitivas, pouca possibilidade de crescimento sempre foram muito entediantes para mim. Sempre que eu trabalhei em algum lugar, eu via como era feito e eu pensava, poxa, eu posso fazer isso. Então por que eu vou trabalhar dentro de uma função menor se eu olho o que o dono está fazendo e eu consigo imaginar como que o dono faz? Então eu quero entender que eu posso ser a dona de um negócio desse também. Isso foi com tudo. É como se eu pudesse ler o que está sendo feito, o que está acontecendo naquela empresa em questão que eu estava trabalhando. E eu disse, cara, não é tão difícil. Eu posso fazer isso. Eu posso organizar algo da mesma forma. Então, ser empregada pra mim sempre foi um desafio muito grande. E na faculdade também eu entendi que empreender é melhor do que ser empregado, né? Que quem empreende tem, sei lá, 50 chances mais de ser bem sucedido do que quem é empregado. Isso sempre me pegou bastante. Então, na faculdade, eu comecei a ler livros sobre gestão, comecei a procurar aprendizados, mentores que me ajudassem a entender como que um empresário pensa, como que funciona ter uma empresa. E foi ali que virou essa chavinha e eu não consegui mais desvirar ela. Eu já tentei trabalhar para outras empresas porque é mais seguro. É mais seguro no curto prazo, porque é mais garantido no curto prazo. Você tem estabilidade financeira, você tem previsão de ganhos. E isso é uma vantagem, né? Trabalhar para alguém e você saber que você vai ganhar um dinheiro no final do mês é uma vantagem. Porque quando você empreende, isso não existe. Então eu tentei, gente. Eu tentei muito. Né? Como a minha família também nunca foi de apoiar uma investidas como as que eu faço, né? Terem negócios, empreender, dar a cara a tapa e fazer o dinheiro, fazer um negócio que não existe, né? Criar algo do zero e se manter com aquele dinheiro sempre foi inaceitável assim dentro do meu ambiente familiar. Ainda é algo totalmente abstrato, difícil, e eu sempre fico como a louca, no caso, ou a que viaja nas ideias. Mas isso é na visão deles, e a visão deles é diferente da minha. Eu acabei de passar um pouco pra vocês de como que eu vejo os trabalhos, né? São coisas que são fáceis, na minha visão, de mapear, entender e, por que não, replicar. E dentro da faculdade foi meu primeiro contato com a ideia de empreendedorismo. Né? Dentro da faculdade eu estava morando em Itajaí, que era uma cidade diferente da minha, né? Eu morava em São Bento do Sul, fui para Itajaí para estudar e lá foi meu primeiro contato com o empreendedorismo. Foi o primeiro momento que eu li Pai Rico, Pai Pobre, e eu vi pessoas empreendendo e achando isso normal. Foi o primeiro contato com gente que empreendia. Então, foi um mundo novo que se abriu pra mim durante a faculdade.
E durante as aulas de empreendedorismo, eu escutava os professores falando quais eram as características de um empreendedor / de um empresário, de um gestor de equipe. E eu dizia, cara, eu penso parecido. Sem estudar muito, eu penso parecido. E aí eu comecei dentro da faculdade mesmo, eu escolhia gastar meu tempo estudando. Então eu pegava livros de gestão, biografias de empresários e eu lia. Eu preferia ler do que assistir, por exemplo. Eu fazia gestão do meu tempo muito querendo absorver conhecimentos. Isso foi muito dentro da faculdade. E aí, dentro da faculdade ainda, eu morava em Itajaí, tinha um namorado na época, e eu disse, cara, empreender eu acho que é um caminho que é mais satisfatório, é mais lucrativo e faz mais sentido comigo, pra mim. Eu quero testar. Falei pra ele, disse, vamos abrir qualquer negócio. Qualquer negócio, pode escolher. Você pode escolher o que a gente vai fazer, eu só quero testar se vai dar certo. Esse namorado, na época, topou a ideia de, não aceitou de primeira, mas eu insisti bastante até que ele disse, não, tá bom, mas o que a gente vai fazer? Aí, com muita facilidade, eu disse, peraí, vamos mapear algumas possibilidades do que a gente tem em mãos, do que a gente consegue fazer, o que a gente tem aqui com zero custo. Aí eu fiz uma lista de opções para empreender com zero custo. Não lembro de todas, mas eu lembro não, né? Uma foi verdade, né? Eu coloquei lá uma hamburgueria. Disse, olha, uma hamburgueria a gente consegue fazer um custo muito reduzido e a gente pode fazer dar certo. Vamos tentar? Aí ele topou. Ali no mesmo dia, no dia seguinte, eu já saí procurando o melhor pão, já fui caçando ferramentas pra gente começar a nossa hamburgueria delivery, né? Sem espaço pra atender, porque a gente não tinha, a gente morava numa kitnet. Aí, assim foi. Comprei uma chapa por R$200, mais ingredientes, mais utensílios. Eu sei que eu gastei R$500 que eu tinha, porque eu tinha, inclusive, pedido demissão de um trabalho pra poder empreender, porque era como se eu já não cabesse nos lugares. Era como se aquilo estivesse gritando tão alto dentro de mim que eu não conseguia ficar sentada numa mesa fazendo ligações para outra pessoa, sabendo que eu era uma peça da engrenagem dela e eu conseguia ver a engrenagem inteira. Então eu disse, quando ele aceitou a ideia, eu fiquei muito entusiasmada. Acho que eu levei, olha, no máximo 2 semanas para organizar todos os detalhes. E aí, com isso, eu quero dizer que eu fui atrás do melhor pão. Então, eu rodei a cidade procurando pão, fazendo teste. Hambúrguer da mesma forma, perguntando para um, para outro, testando hambúrguer. Que mais? Vendo vídeos sobre como fazer as maioneses, como fazer a preparação das coisas. Foram 2 semanas intensas de estudo e pesquisa para poder fazer algo bom. E esse algo bom ficou real, a gente ficou com um lanche muito gostoso, saboroso, não era um lanche jogado, sabe? Era tudo em camadas, ele ficava de pezinho, lindo e saboroso. E a gente fez os testes, né? Meu namorado da época me ajudava, ele chegava no ponto, ele fazia, eu dizia, é isso, um pouquinho mais assim, um pouquinho mais assado, a gente ia corrigindo. A embalagem também ficou manual, a gente comprava bandeja de isopor e escrevia na mão, assim, uma mensagem. A gente até tinha uma logo, né? Então, a logo, ela ia pros flyers. Eu já vou falar sobre a marca também. Mas nas embalagens a gente fazia a caneta, assim, a canetão. Riscava assim, colocava o nome, Invasão Burger. E aí deixava tudo bonitinho, bem embalado. A gente até abriu uma estratégia para não amolecer a batatinha, né? Que era colocar um pouco de furo, de respiro para as batatinhas. A gente chegou num ponto muito bom de lanche. E aí, esse era o produto, né? Quem fazia era ele e eu ficava no atendimento, cobrança e entrega no começo. Então, no começo eu tinha uma bis, eu saía entregar, porque a gente tinha feito
né, a estratégia era atender perto. Por quê? Porque a gente é uma hamburgueria delivery, começando dentro de uma kitnet, e a gente tinha que testar. Tinha que testar e também tinha que dar conta, né? Dar conta de fazer as entregas. E aí, como eu faria 3 funções sozinha, então a proximidade era importante. E aí a gente fez isso. A gente atendeu o primeiro bairro e as pessoas iam divulgando de uma para outra, assim. E eu perguntava, né? Fazia pesquisa de atendimento toda vez que eu ia entregar um lanche. Eu perguntava, quem indicou? Ele falou, foi meu vizinho. Eu sabia o nome da pessoa. Deve ser assim, tá, então boa experiência pra você, entregava o lanche. E aí o cara voltava a pedir, eu disse, então você gostou, que bom, então agora experimenta os outros tal lanches. E eu sempre pegava o feedback das pessoas e era assim, foi fantástico criar a marca, criar essa hamburgueria, ver ela crescer, trabalhar nela, foi muito satisfatório. E ali eu vi que realmente aquele era meu caminho, sabe? Sobre a marca, eu disse que eu ia falar sobre ela, então também foi precisou ter uma criação da marca, né? Eu queria uma marca forte, uma marca alegre e que fosse facilmente lembrada, que fosse quase que você pudesse, ao falar o nome dela, você pudesse visualizar assim alguns conceitos. E aí eu cheguei no nome Invasão Burger. Invasão Burger, né? Automaticamente não teve aquela coisa de invasão alienígena, só que é hambúrguer. Então, pegou muito bem. A marca pegou muito bem, então eu usei um triângulo assim como se fosse aquele de alerta, sabe? Uma placa de trânsito. Então tinha a placa de trânsito que todo mundo conhece. Tava escrito Invasão Burger no centro. E eu não lembro mais os outros elementos, porque hoje em dia eu não trabalho mais com essa marca, né? Mas a gente chegou nessa... Eu cheguei nessa ideia, pedi para um amigo fazer em alguma ferramenta aí de design, ele fez para mim de forma gratuita também. E aí a gente desenvolveu os flyers. E aí juntando todas as peças, né? A gente tinha o flyer, começávamos a entregar caminhando em cada casa do bairro. Toda casa tinha o flyer nosso, com promoção inicial de batata frita grátis, frete grátis, porque era do lado da nossa casa. E ali a gente foi fazendo, assim, muitos atendimentos, foi virando o negócio. A gente ficou todo 2 anos e meio com essa hamburgueria. E foi muito divertido, assim, do começo ao fim. Foi muito satisfatório fazer. E ali começou uma história pra Dona Gabriela aqui que, assim, não teria outro caminho pra mim a não ser inventar alguma coisa, criar do zero, construir aquilo e fazer a engrenagem rodar. Nessa época eu tinha 21 anos e eu fiz escondido da minha família, eu fiz escondido, sim. A gente não tinha uma boa relação na época. Eu sentia muito que meus pais não gostavam do que eu tinha, do que eu fazia, que era o contrário às ideias deles. Então eu tinha muito medo, assim, eu não tinha maturidade emocional, essa é a palavra, né? Não é transferindo culpa pra eles, mas eu não era madura emocionalmente, eu não tinha conseguido digerir as coisas que haviam acontecido comigo durante a vida até aquele ponto. Então, eu tinha um negócio, era escondido, então ele não tinha força, sabe, emocional. Porque para empreender precisa também de uma maturidade. Aqui, maturidade de fala, precisa de vários tipos de maturidades. E naquela época, talvez eu até tivesse um pouco de visão, né? De entendimento. Eu tinha, sim, um pouco de fala, mas o meu emocional era muito quebrado, muito quebrado. E aí eu acho que era natural eu fechar aquela empresa. E a gente acabou se deixando levar também pelos prazeres de Itajaí, né? Na verdade, não era isso. Não, nunca foi. Sempre foi a falta de preparo emocional para ter o negócio, falta de preparo emocional para dizer isso aqui é meu, né? Eu consegui. Parecia que nada que eu fazia, de fato, eu tinha feito.
Eu sempre estava em débito, ou errada, ou prejudicando alguém. Então, assim, eu não tinha maturidade emocional, esse era o ponto. E aí foi que 2 anos e meio depois eu fechei essa empresa. Eu fechei não, né? Eu decidi que eu voltaria para São Bento. Porque eu tinha terminado a faculdade. Então foram ali 2 anos e meio. Eu ainda estava na faculdade. Quando terminou a faculdade, o que eu faço agora? Eu tenho um negócio, mas eu falei que eu ia voltar. Eu falei que eu ia voltar pros meus pais, né? Eu falei que eu ia voltar pra cidade. E por mais que eu não gostasse de São Bento, eu não me identificasse com a região, com a cidade, eu não tinha amigos, eu não tinha nada aqui. Tinha meus pais, minha mãe e meus irmãos. Mas eu tinha uma dívida emocional, então eu tinha que voltar. Vendemos a hamburgueria. Na época, vendemos para uma amiga. Ela pagou à vista, a gente quitou as coisas que tinha e veio embora. Chegando em São Bento, aí o bicho ficou sério. Porque ficou muito sério, porque é como se eu não tivesse vindo pra cá com nada. Nada. Tudo que eu fiz ficou em Itajaí, né? A marca, o negócio. Então o negócio não existia. Eu fiz a faculdade. Só que eu não tinha pegado o diploma, porque faltou uma prova. Pra você ver como que a falta de maturidade emocional prejudica muito. Era uma prova. Eu não tinha força pra fazer uma prova, gente. Era como se nada eu conseguisse concluir na minha cabeça, e aí a materialização daquilo era real também, né? Eu poderia até começar a fazer algo lindo, como foi a hamburgueria. Mas era como se eu não fosse digna de terminar as coisas, eu não conseguisse terminar as coisas. Era como se não tivesse força. Então eu voltei pra cá sem diploma. Porra, cara, tu não veio sem nada. Sem dinheiro. Vim sem dinheiro, porque a gente pagou as contas, a gente não tinha também muita estabilidade financeira, né? Entrava no último mês ali, tava entrando 16 mil reais por mês. Dava pra viver bem, porque metade era custo da hamburgueria, precisava de alguns ajustes de preço, porque a gente cobrava barato, mas eram coisas corrigíveis. A questão é que eu não conseguia compartilhar com ninguém a minha dúvida de, do que eu faço agora pra que isso aqui fique dinheiro no meu caixa, né? Porque se eu tô girando 16 mil, por que me fica muito pouco? Então eu não conseguia pedir ajuda. E voltando pra São Bento, né? Eu voltei pra cá, parece que eu voltei sem nada. Sem experiência. A faculdade não tinha terminado. Eu também não tinha experiência na área da faculdade, que era comércio exterior, porque eu tinha empreendido. E não tinha empreendimento. Nossa, eu voltei pra cá, gente. Foi tão ruim, foi tão difícil. E como a relação com meus pais... Como a relação com os meus pais era complicada, ela não ia descomplicar tão facilmente, né? Era muito desentendimento, muita falta de conversa. Era muita coisa. Eu só sei que era muito difícil, assim. Eu... Parecia que eu tinha, sei lá, tomado um copo de farpas e aquilo não só me machucava, sabe? Se fosse sair alguma coisa da minha boca, eu entrar. Era um caos absurdo, minha cabeça, as minhas emoções. Em vez de me ajudar, assim, eu passei por um bom tempo de teste, assim, que não sei como é que eu aguentei. Mas enfim, eu tava aqui. Tava sem moral, tava zerada de tudo, né? Tudo que eu tinha brigado pra ir pra lá, tinha insistido. Meus pais não queriam que eu fosse de jeito nenhum pra lá. E eu fui, né? Eu fui contra a vontade, eu fiz tudo o que fiz lá e voltei sem nada. Então foi bem difícil. Nossa, foi bem difícil. E aí meus pais queriam que eu voltasse a trabalhar. Voltasse, né? Já que eu não tinha nada. Eu também não tinha força pra falar nada, pra decidir nada. Meus pais queriam, obviamente, que eu fosse trabalhar numa empresa. Eu disse, não, eu não consigo. Eu já tô aguentando muito aqui. Se eu voltar a trabalhar numa empresa, eu não consigo. Não dá. Eu não consigo ser um parafuso de uma engrenagem que eu tô vendo a engrenagem. Só que eu não falava isso, né? Eu não conseguia nem dizer por que eu não conseguia ir. Porque como que eu poderia ser empreendedora se eu não tinha nada?
Não conseguia falar por mim, eu não tinha força pra me defender. Eu não conseguia explicar. Aí o que era menos torturante era fazer algo totalmente manual. E manual, porque aí você não precisa. Você deixa a mente livre, sabe? Então eu fui fazer atendimento numa hamburgueria, numa pizzaria. Aí eu servia pizzas. Assim foi por um tempo, até que eu disse: agora a gente vai empreender de novo. Foram o quê? Uns 3 meses nessa pizzaria. Minha cabeça nunca fica ali no lugar, tá sempre pensando no próximo negócio. Fica borbulhando ideias do que fazer. Se eu tô em qualquer lugar, eu tô observando como tá sendo feito, pra depois eu poder replicar se eu precisar. Então, assim, minha cabeça era muito minha inimiga, assim, nesse período. Muito provocativa. Eu realmente não dormia pensando em negócios, assim, no que fazer. E aí, eu disse, vamos empreender de novo. Mas no que, Gabi? Eu disse, Alisson, a gente já veio pra cá preparado. Ah, tem isso. Antes de sair de Itajaí, eu sabia que eu ia vir pra cá sem nada, né? Também não era tão tola. Aí eu disse para o Alisson, vamos com alguma coisa na manga. A gente vai chegar lá pra fazer o quê? Eu disse, olha... Aí eu quis passar a responsabilidade pra ele. Disse, eu escolhi uma, você aceitou. Agora, como retribuição, pode escolher a empresa que a gente vai fazer. Pode ser qualquer coisa. Daí... A gente fez uma lista de novo, ponderou algumas coisas e a gente decidiu fazer um material de limpeza e higiene, distribuição desse material para empresas, que era algo que o Alisson havia trabalhado por alguns anos ali em Itajaí também. Ele deve ter trabalhado 1 ano e meio, mais ou menos. E aí, poxa, a gente entendi o negócio, é só comprar, fazer uma marca, colocar cliente na casa. Vamos fazer essa coisa girar. Vamos fazer essa engrenagem girar, vamos. Dito e feito, a gente foi lá, caçou até, encheu o saco do antigo patrão do Alisson até ele dar crédito pra gente. E se ele não desse, a gente achar outro jeito. A gente foi lá, pegou uma carreta de material de limpeza e higiene, ficou pra pagar ele. E aí começou a desenvolver uma marca, Sense Clean. Sense Clean ficou uma marca linda, verde, assim, com um grifado grande, assim, Sense Clean. Bonita, né? E a marca ficou linda, a gente fez cartãozinho e começou a entregar. Entramos nos Jovens Empreendedores, que é um núcleo da Associação Empresarial. Então, dentro da Associação Empresarial estão os empresários, que era o nosso cliente. Então, a gente começou a fazer muitos amigos ali e a gente realmente começou a vender, né? E começou a girar, e tava pagando conta, pagando aluguel, e a gente tava comprando mais coisas. Aí, como que terminou isso? A gente tava começando a sentir girar a nossa engrenagem, sabe? Zum, zum, zum. Mês por mês tava dando boa. Eu tava grávida. E aí olhamos para nós, olhamos para os clientes, para o que a necessidade, dissemos, bom, a gente precisa aumentar a quantidade de material que a gente tem. Aí eu fiz uma carta, fiz um plano de negócio, na verdade, já não era novidade, eu já devia ter feito alguns planos de negócios, né, porque antes eu abri a hamburgueria, minha mente não parava, eu tinha feito várias loucuras. Aqui é algo até engraçado. É genial, mas é engraçado. Um plano de negócio que eu fiz na faculdade era fazer uma marca, né? Desenvolver um projeto para fazer drones para entregas em cidades. Drones para fazer entregas, tipo do Mercado Livre, Shein, o que você quiser. Pacotes. O drone por cima, sem trânsito, entregar na casa da pessoa. Esse foi um projeto muito audacioso, porque não tinha não tinha nada, né? E não tinha tido nem hamburgueria ainda nessa época.
Um outro projeto que eu fiz também foi muito legal e eu tenho um pouquinho de dor no coração que não deu certo. Uma empresa que fizesse contratação de mão de obra de terceiros de forma fácil. Hoje tem a Get Ninjas, mas eu desenhei a Get Ninjas na parede do meu quarto antes dela surgir real. Sabe? Por exemplo, era só fazer, era simples, era ter um lugar onde os pedreiros, os pintores, quem trabalhasse com elétrica, quem trabalhasse com tubulação, encanamento, gente, fotógrafo, caralho, um monte de coisa, serviços, que serviço você presta? Ah, eu instalo, serviços. A pessoa podia ali e cadastrar o serviço que ela prestava, deixar um nome, endereço e tal, e ficar disponível para trabalho. Essa era uma coluna dentro da plataforma. A outra coluna eram pessoas que precisavam contratar. O segundo projeto foi, na verdade, uma startup. Também era uma startup, as duas seriam, né? Porque eram totalmente inovadoras. Mas enfim, vamos falar dessa. Aí, numa época da faculdade, começou-se a falar muito sobre startups, que estavam em alta. Né? WhatsApp, Facebook, estava em alta startup. E aí eu via na faculdade, eu ficava com o olhinho brilhando e eu disse, cara, eu vou criar uma startup. Por que não? Por que não? Eu vou desenhar uma startup. Por que não? E eu comecei a procurar opções de startups. E minha cabeça ficava, o que eu faço? O que eu faço? O que serve? O que serve? O que dá certo? 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 Até eu chegar no ponto em que eu percebi que tinha uma demanda não atendida na internet. Desculpa, peraí. Se você quisesse contratar uma mão de obra, no caso, para fazer qualquer serviço na sua casa. Por exemplo, se você precisasse de um eletricista, qual que era o padrão? Você tinha que entrar no Google, achar uma lista e ligar para as pessoas, ver se elas estavam disponíveis. E você não tinha referência sobre o trabalho delas, você não sabia se ela seria mais cara do que a segundo da lista, você teria que ligar pro cara, né? Você não saberia se a pessoa estaria disponível ou não. Era um desgaste você contratar um eletricista numa cidade grande, né? E aí eu cheguei nisso e disse, é por aqui. E hoje, se você quer referência, tem a Get Ninjas e tem também o Marido de Aluguel. Hoje tem, mas na época não tinha nenhuma que fazia isso. Então eu comecei a fazer os meus canvas. E tudo isso era numa época que se falava muito sobre startups. Muito sobre startups. Então, tinha faculdade que estava falando sobre startups. Eu ia absorver de livros também. Eu ia ler livros, eu ia pesquisar, ver vídeo. Ai, gente, eu fui consumida por startups por um tempo. E aí, eu lembro que a parede do meu quarto assim, era cheia de post-its. Porque a ideia dos canvas era você deixar anotado, né? Análise soft, você colocar também quais são as atividades principais, secundárias, stakeholders, etc. Minha parede do quarto era toda colorida, cheia de post-it. Eu falei pra vocês que doeu um pouquinho, né? Ai, peraí. Mas então, a ideia dessa startup era fácil, era 2 colunas pra gente imaginar. A primeira coluna, quem era fornecedor de mão de obra se cadastrava, colocava quais eram, o que ele fazia, localização, endereço e disponibilidade. Quando que ele está disponível, né? Para trabalho. Então ele ficaria online quando ele estaria disponível e offline quando não estivesse. E de um outro lado, teria quem quer contratar. Então quem quer contratar poderia, por exemplo, fazer descrição de qual que era o serviço, né? Se é só colocar uma tomada, ou se é fazer a ligação de um quarto, ou se é puxar um fio, ou se é fazer a ligação de uma casa inteira de elétrica, o que era. Então a pessoa podia descrever, mandar foto, vídeo. E do outro lado também teria uma forma de mapear qual que era a entrega desse fornecedor, porque se o cara se colocou à disposição para trabalhar, ele poderia descrever o que ele faz, ele poderia tirar fotos do trabalho dele pronto,
né? E, inclusive, teria as avaliações de quem já contratou ele. Então, muito mais fácil de você rastrear qual que é a qualidade que você tem. Inclusive, poderia ter... eu fiz até um campo de leilões, assim, na minha ideia lá. Por exemplo, o cara quer levantar um muro na casa dele, né? Eu quero contratar alguém para levantar o muro. Os pedreiros vão olhar aquele trabalho que está ali e vão dar os lances. Eu levanto para você por 10 mil reais. Já tá escrita a metragem, já tá escrita a altura, já tem foto do lugar, então o cara conseguiria fazer uma entrega de valor de forma prática. Então, vários pedreiros poderiam dizer, olha, meu preço é esse, meu preço é esse, meu preço é esse. Quem quer contratar poderia entrar no perfil de cada um e avaliar isso em 5 minutos e decidir quem contratar. Foi uma pena, né? Realmente era uma ideia muito legal. E eu não deixei ali na parede só, não. Eu fui atrás de quem fizesse pra mim a plataforma. Só que na época era muito caro, não tinha IA. Então, pra fazer qualquer site era 30 mil reais. E eu até pensei de apresentar a ideia pra alguém, mas aí eu não tinha a maturidade emocional de fazer isso. De dizer que o projeto era meu, que era foda, que era lindo e era meu. Não conseguia. Eu até consegui dentro da faculdade os meninos pra fazer pra mim a plataforma. Eles eram estudantes, tinham acabado de entrar na faculdade e eu queria que eles fizessem logo uma plataforma complexa. Eles levaram um mês e me entregaram. Me entregaram uma tela azul, assim, que não levava a lugar nenhum, não fazia nada. E eu fiquei esperando um tempão animada com aquilo. Enchendo o saco pra eles me entregarem alguma coisa e me entregaram aquilo. Então, ali eu disse, não vai ser dessa vez. Mas é uma baita ideia, né? Talvez dê pra fazer ainda, porque o pessoal que tá no mercado... Eu vou dar uma olhada como é que eles estão. Às vezes tem essa possibilidade ainda. Muito legal reviver tudo isso, assim. Pois então, continuando em São Bento, né? Aqui a gente abriu, então, aquela distribuidora de material de limpeza e higiene. Entrou no mercado, começou a girar. Aí eu fiz um plano de negócio para poder fazer uma solicitação de crédito. A gente tava pedindo 30 mil para poder alavancar os produtos. E aí a gente conseguiu, sem crédito nenhum na praça, né, gente? Ninguém, era só porque nos conheciam e sabiam da forma que a gente trabalhava. Não tinha mais nenhuma razão pro banco dar dinheiro pra gente. A gente não tinha nem compra, nem cartão de crédito, não tinha nada. Então, conseguimos o crédito, fizemos a encomenda dos produtos, mas aí vem um erro que hoje eu não cometo mais. Amém? 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 Porque não dá pra cuspir pra cima. Pode acontecer, mas eu prometo que eu tô cuidando. Não é um erro, vamos lá. Não é um erro, é uma consequência. Quando você está muito focado em fazer alguma coisa, naquela época eu estava grávida e com o negócio ali, emitindo nota fiscal, mandando e-mail para cliente, pensando em estratégias de como conseguir mais cliente, de como evoluir aquele negócio. Eu tava absorta naquilo. Minha vida era a gravidez e o negócio. Mas, aí que tá. Avalie como você achar que deve ser. Um erro ou não. Ou a minha justificativa tá ok. Estava vindo a pandemia para o mundo, né? A pandemia estava na China e eu encomendei as coisas aqui. 30 mil reais em produtos. Encomendei. Deu o que? 2 semanas, estava no Brasil o Covid e a minha encomenda chegando. Então, chegou nossos produtos, deu 1 semana e parou tudo. Fechou loja, fechou tudo, parou o Brasil, parou o mundo, né? Máscara, ninguém podia ver ninguém. E eu com estoque de 30 mil ali. O problema não era o estoque, porque ele se venderia. Sabíamos disso. Tínhamos um histórico que comprovava que ele seria vendido. Né? A gente fez um plano de negócio, poxa. Tínhamos um histórico. Daqui pra frente, pra tendências, a gente aumenta produto, aumenta a venda. Os clientes estão aumentando. Olha que os clientes já estão subindo. Então, vai aumentar. A gente vai vender, a gente vai pagar esse negócio. Gente, veio a pandemia. Fechou tudo. Os clientes fecharam todos. A gente trabalhava com empresas, com, por exemplo, odontologias. Consultórios de odontologias ficaram quanto tempo fechados? Os 2, 3 meses? Foi tempo, né? Ficou fechado, assim. Só abria mercado.
E as empresas que podiam voltar a trabalhar, que eram essenciais, o que elas faziam? Se tava todo mundo quebrado, todo mundo recebendo pouco, né? Porque todo mundo contava um mês no giro e já apertado, porque a margem de muitos negócios não é grande, ou as pessoas não administram bem, ou não tem um negócio lá em cima. É no mês a mês. Então, quando fechou, acho que todo mundo ficou muito sensível, né? Financeiramente. E aí, quem estava aberto ia no mercado e comprava. Era o mesmo valor? Era o mesmo valor que a gente vendia. O nosso diferencial era que a gente fazia boleto para as empresas. O nosso diferencial era que a gente entregava. Não precisava um funcionário sair da cadeira de trabalho dele e gastar dinheiro no mercado. Era isso que a gente resolvia. A pessoa não precisava sair da cadeira dela e ir no mercado. A gente entregava. E tem empresas gigantes que fazem isso. Tem a Ecoville, tem a RC Papéis de Itajaí, que foi a nossa inspiração. Tem muitas empresas que vivem disso. Então a gente era uma que estava entrando no mercado para viver disso também. Mas a nossa solução não era tão grande naquele momento para justificar, né? Enfim, gente, era Covid. Todo mundo tava tipo, meio biluta assim na cabeça naquela época. Tudo muito diferente, todo mundo assustado. E também tem o negócio de não querer incomodar quem tá quieto, né? Então a gente até entrava em contato com as empresas, mas também sabendo como é que a gente vai ficar se cobrando pedido. Enfim, gente, ficou zoado aquela época. Deu pra entender. Agora, o nosso erro foi não ter comprado todos os 30 mil reais em álcool gel. Aí que tá o nosso erro. Não foi o produto que a gente comprou, foi não ter colocado tudo em álcool gel. Porque se a gente tivesse prestado atenção no Covid lá, entendido que o que se venderia era álcool gel, a gente tinha feito uma grana legal ali, né? Faltou maturidade aí, eu acho que agora, que nem eu falei, agora, gente, é diferente. Eu percebo agora o negócio lá atrás, né? Só que precisa ter informação. Mas então, o nosso erro não foi ter comprado a quantidade de produtos que a gente comprou, não foi. Nosso erro foi não ter prestado atenção que a necessidade daquele momento seria o álcool em gel. A gente devia ter colocado todos os 30 mil reais em álcool gel, porque estava vendendo muito bem, né? Todo mundo queria, né? Não era vendendo muito bem, era tipo item de sobrevivência. E ele estava escasso em todos os lugares, ninguém tinha se preparado para aquilo. Então, os galões que a gente vendeu com o dobro do valor. A gente podia ter colocado mais margem, vendeu muito rápido. Foi no, 2 dias que chegou o material e a gente vendeu tudo. Então, assim, foi um aprendizado através da dor, né? De ficar atento às notícias e de fazer uma estratégia diante do que tá vindo, sabe? O que tá lá fora ainda. Tem que estudar melhor qual vai ser o impacto disso. Ali a gente perdeu de ganhar dinheiro. Não só o dinheiro, né? A gente perdeu de se alavancar. A gente, como empresa, né, gente? Nada a ver com o Covid, com quem passou sufoco com isso, quem perdeu gente, não é isso. Não é dinheiro versus vidas. É um empreendedorismo que eu tô falando, em que houve uma oportunidade de alavancagem com algo externo, né? Que não dependia da gente, não foi uma ação nossa, veio de fora. A gente só não se preparou para absorver esse impacto. E a gente poderia ter ajudado, inclusive, mais pessoas vendendo álcool, né? Não superfaturando ele, mas tendo para oferecer também. Então ali eu acho que a gente falhou, eu falhei como empreendedora, como empresária, e isso também, assim, tá na minha bagagem, sabe? Carrego junto. Nossa, gente, aí depois da pandemia, daí eu fui trabalhar com um empresário, fui ser braço direito dele, porque ele, de alguma forma ele achou que eu poderia ajudar nas questões dele. Só que aí é uma coisa, né? Você não dá teus brinquedos pro amigo cuidar, né? Tipo, ele não me dava o segredo do negócio dele. Ele me dava tarefas, mas eu adorava fazer tarefas.
Era tarefas de gestão, tipo, fazer gestão de grupo. Ele cuidava de uma campanha eleitoral, então fazer gestão daquele grupo, ver o que precisava, o que não precisava, comprar coisa, conferir negócio. Eu adorava. Tarefas assim, tipo, objetivas e diferentes. Eu adorava. Aí. Mas a empreendedora nunca sai daqui, né? Não sai. Não sai. A cabeça rodando, o que que eu vou fazer de novo? O que que eu vou fazer de novo? Ai, e daí na pandemia também eu perdi meu pai. Nasceu minha filha. Eu perdi meu pai em novembro, dia 4 de novembro de 2020. E a minha filha nasceu no dia 8 de dezembro de 2020. Um mês de diferença. Então eu perdi meu pai, nasceu minha filha. E ali veio o caldo brabo. Ali o negócio enfeiou também. Eu entrei numa depressão, assim, eu acho que, né, por conta de tudo isso, assim, foi bem intenso. Mas eu consegui sair dela, né, demorou 1 ano e meio, mas eu saí. E no que eu saí, eu já fui empreender de novo. Não sei por que eu tô rindo. Eu tô rindo, tipo, eu fui empreender de novo. Era como se eu estivesse fazendo uma arte, tipo, aprontando com alguém, entendeu? Tipo assim, ai, eu fui escondido e empreender de novo. Mas era basicamente isso, assim, eu fazia tudo escondido. Era tudo uma guerra, tipo, com a minha família, assim, se eu fosse fazer qualquer coisa que não fosse trabalhar pra alguém. Mas eu ia lá e cara, o que eu vou fazer agora? Porque daí na pandemia, gente, eu achei por bem vender tudo. Antes do meu pai falecer ainda. Que daí na pandemia ficou muito ruim, sabe? E daí o Alisson começou, que era meu marido na época, começou a trabalhar com uma empresa de representação do painel solar. Enfim, a gente precisava colocar dinheiro na mesa, né? Então, foi complicado, assim, uma fase bem difícil de novo. Nossa, como foi difícil também. Daí neném em casa, pequenininho, a gente com pouco dinheiro. Foi tenso, sabe? Daí meu pai tinha falecido, então tinha luto, tinha felicidade de ter um nenenzinho no colo, tinha o desafio de empreender em algo novo, porque a gente tinha fechado. Passei por umas poucas e boas ali também depois da pandemia. E aí foi em 2023. 2023. Então 2020 até 2023. Veja só, tem tempo aí. Esse tempo todo aí foi de uma névoa, eu acho. Foram épocas assim, tipo, que você acha que até sair assim, sabe, do teu corpo, assim, pra tu às vezes aguentar alguma coisa assim. Mas foi uma época gostosa, eu tinha nenenzinho pequenininho, então eu curti a Rafa, eu procurei também alguns trabalhos, né? Mas não adiantava. Sempre procurando o que eu ia fazer na próxima vez, qual seria o próximo negócio, a próxima jogada. E aí, entre várias listas procurando o que fazer, eu já não sabia mais. Aí eu lembro que um dia tava sentada, estava o Alisson, que era meu ex, né? Era meu marido na época. E a minha filha também estava com ele na sala. Estavam sentados em cima de um colchonete. De um colchão de solteiro. E eu perguntei pra ele: por favor, o que eu faço agora? Eu tinha um caderno na mão, um lápis, e eu estava esperando uma inspiração externa. Porque eu já não tinha mais. Não naqueles dias, não naquela época, eu não tinha inspiração. Aí ele falou: Gabi, você pode fazer algumas coisas. Daí ele me deu 3 coisas. Eu anotei as 3 coisas. A primeira delas era uma agência de viagens. Eu disse: o quê? Agência de viagens? Você está louco? Essa agência de viagens? Como assim? Ok, eu quero viajar ao mundo. Ok, eu sou muito curiosa. Ok, tipo, dá pra operacionalizar isso, mas agência de viagens? Como assim? O que eu quero dizer?
é que pra mim parecia que uma agência de viagens era algo muito grande, muito nobre, snob, algo muito da elite. Eu teria que ser uma pessoa grande pra poder falar que sou dona de uma agência de viagens. Entendeu? Parece, você fala isso, parece que você é rica. Eu sou dona de uma agência de viagens. Você tem que ser alguém grande. É diferente de eu sou dona de uma hamburgueria que vende delivery. Sou dona de uma distribuidora de material de limpeza e higiene. Tipo, eu não preciso nem pensar, gente. Que isso? Então, assim, eu sempre tive muito essa coisa de me diminuir, sabe? De me diminuir, de não acreditar que eu conseguia, acreditar que era pra mim, que era possível, que, porra, eu dava conta. E que eu tinha um corpo, eu tinha uma mente, sabe? Eu tinha estrutura. Era muito difícil pra mim passar para as pessoas que eu tinha estrutura. Por isso que eu tô dizendo que eu quero gravar esses vídeos para que eu consiga externalizar isso e dizer, cara, eu sou capaz, eu tô aqui, entendeu? Isso aqui é real, eu consegui construir isso aqui com a minha mão, com o meu corpo, com a minha mente, eu consegui fazer essa porra. Eu tenho essa estrutura, eu tenho essa força, veio de mim. Isso era extremamente difícil pra mim dizer que eu tinha feito alguma coisa. Era como se eu não tivesse força, gente. Eu não tivesse músculo, osso no meu corpo. Eu tinha que ter algo pequeno, sabe, ruim. Eu não merecia nada de bom. Era nesse sentido. Pra quem faz desenvolvimento pessoal aí, eu sei o que vocês estão vendo. Eu passei por tudo isso aí. Muita terapia, muita pesquisa de raízes, de crenças. Trabalhei tudo isso de 2025 pra cá. Estamos em 2026. Então, um ano, eu evolui muito. Mas, assim, eu não tinha maturidade emocional, volto a dizer. Tá? Maturidade emocional, não tinha confiança em mim mesma, não tinha autonomia pra nada, não tinha... Eu dependia de aprovação pra me vestir. Eu não tinha autoridade. Eu não me autorizava a fazer nada. Eu era uma marionete, assim. Onde ia a validação, eu ia atrás. E por dentro eu querendo rasgar uma empreendedora, assim, uma empresária de que eu posso, eu consigo, eu faço esse negócio. Eu penso diferente, eu vejo diferente e eu quero fazer esse negócio que eu tô vendo e tô pensando. Mas eu não tinha essa força, tava dentro, eu precisava rasgar aquilo, assim, e era uma briga, porque a minha capa de fraqueza era muito grande, assim, eu era muito fraca. Então, a gente foi estudar, assim, as 3 possibilidades, eu avaliei as 3, e quando eu estava avaliando a agência de viagens, ela sim parecia um nome gigantesco, foi muito difícil dizer, sem doer, que eu era dona de uma agência de viagens. É muito difícil falar, gente. Meu Deus, é muito difícil. Mas dentro dos estudos, eu vi que eu conseguia comprar uma franquia de agência de viagens. Eu conseguia comprar uma franquia. E comprando a franquia, eu podia trabalhar. Não precisava ter histórico de viagem, que eu não tinha. Muito dinheiro também não tinha, não precisava. Foi 5 mil reais na época. Eu tinha 5 mil reais por acaso. Que mais? Era só ter vontade e correr atrás, entendeu? E fazer um curso. Tipo, nada te impedia. Mas eu não tenho. Vai fazer o curso. Vai viajar. Vai, entendeu? Você constrói isso. Você constrói o que tu precisa. Você só tem que validar a ideia e fazer. A questão da agência, que foi mais difícil pra mim, é que ela era serviço e não produto. Eu ralei muito na agência pra achar um jeito de eu conseguir sentir o valor, sabe? Pra eu poder ficar tranquila, porque quando você tem algo nas tuas mãos, tipo um lanche, uma entrega, né? Tipo, tem 15 minutos pra fazer essa entrega antes que esfrie. Tu tem uma meta, tu tem um entendimento, tu tem a percepção. No serviço, você não tem percepção manual, sabe? Então, eu vi que eu conseguia pegar agência, eu entendi que
tava dentro de tudo, que eu tinha feito uma lista de porquês. Por que fazia sentido? Fazia sentido ter uma agência. Podia trabalhar em qualquer lugar, cuidar da minha filha, podia desenvolver os produtos que eu quisesse, eu tinha liberdade total de vender nacional, internacional, cruzeiro. Tinha possibilidade de vender para qualquer pessoa que quisesse viajar, então o mercado era grande. Não precisava ser só da região de São Bento. Me possibilitava um dia voltar para Itajaí com esse mesmo negócio, não precisaria deixar aqui para poder trocar de cidade. Igual eu já tinha feito antes. Vários motivos. A comissão tava ok. Já, sabe, era começar a construir aquilo. Só que a dificuldade que eu falei não era uma coisa que você pegava nas suas mãos e você tinha um tato. O serviço, você não existe. É uma história que você conta. E sobre viagens, você não conta a história de viagens. Não quando você está iniciando. Você nunca viajou. Que história tu conta? Como que você abre um YouTube com histórias? Você faz um Instagram com histórias? Porque história é o material da viagem, a experiência, a narrativa, a história. É a mesma coisa de um lado diferente, assim. Então foi bem difícil também no começo, porque daí eu não conseguia colocar os tijolos um em cima do outro. Era tudo virtual. Então eu fazia alguma coisa, parecia que não tinha nada. E aquilo me trazia uma frustração, assim. Era muito difícil falar que eu era agente de viagem, aquilo trazia frustração, assim. Várias coisas me traziam várias frustrações, mas eu não parava. Eu continuava. Fazia uma postagem, falava pra alguém, mesmo sendo difícil, encarava as caras feias, encarava o julgamento, né, da família, de você como agência. E eu acho que era muito auto-julgamento, sabe? Não era tanto externo. As pessoas não acreditavam, mas e daí? Por que eu não acreditava em mim? Eu não conseguia. Não naquela época, né? Diferente de hoje. Então continuei fazendo, continuei insistindo, e vamos, e trabalhando em outro lugar. Horrível trabalhar pros outros, meu Deus do céu, é horrível! Mas ia lá trabalhando, chegava em casa, fazia alguma coisinha, uma postagem. E aí a gente vai permitindo, né? Daí aconteceu de uma pessoa ser impactada pelo meu material, por uma postagem minha sobre uma viagem para Fortaleza. Ela falou, eu quero fazer essa viagem, mas eu só viajo se a minha pessoa de confiança de viagens for junto. Eu tenho uma mulher que eu viajo com ela é excursionista, eu vou, mas se ela for. Eu disse, é isso, garota. Se dá pra mim o contato dela, por favor, deixa eu falar com ela. Cara, se ela é excursionista, ela não tem só uma cliente, né? Chamei a Dona Sueli Farias de Lima Guetem. A sua cliente quer viajar. Vamos ver quantas mais querem viajar para esse mesmo destino? Fazemos uma parceria onde eu te dou 60% da comissão e eu fico com 40%. Eu assumo os riscos, as responsabilidades. Você vende? Ela disse, tá bom. Com alguma conversa, não, ela desconfiou pra mim primeiro, deu toda uma rola, a gente teve que entrar teve ali um encaixe, né, não foi bem assim. Ela ficou um pouco assim, tipo, como que tão, né, como assim? Eu sou uma senhora, o que essa guria quer comigo? Então teve um ajuste ali com a Sueli, eu consegui passar pra ela a firmeza que precisava, a confiança que precisava. Gente, eu não tinha vendido nada ainda e eu ia colocar o nome de outra pessoa junto comigo no balaio pra gente vender o negócio. Coragem. Na verdade, não tinha sido a minha primeira venda, eu já tinha vendido, só que assim, tinha sido muito difícil vender aquilo, né, minha primeira viagem. Só sei que aconteceu da Dona Sueli aceitar, e aí a gente começou a fazer divulgação de Bendito Fortaleza, e aí aconteceu o que eu esperava. Eu iniciei a agência em julho. Porque no meu aniversário, pra diminuir
a oportunidade de brigarem comigo por conta dessa agência, né? De eu sentir muita pressão negativa, porque realmente era falado assim, que você é louca, o que você tá fazendo? Você viaja, né, Gabi? Nossa, cara, muita coisa pesada. Ninguém assume, né? Ninguém assume, mas acontecia. Mas enfim, pula essa parte. No meu aniversário eu anunciei que eu tinha uma agência de viagens. Tipo, todo mundo tava pra cantar parabéns, comer um bolo e ir embora. E eu, pá! Gente, só pra contar pra vocês, agora eu sou agente de viagens, eu tenho uma agência. Aí foi. Então foi em agosto que eu comecei a trabalhar mesmo, tipo, mexer. Porque meu aniversário é 27 de julho, né? Então, agosto eu comecei. Em novembro eu vendi pra acho que uns 1.800 de comissão pra mim. Nenhuma venda foi minha, né? Todas as vendas foram da Sueli. Mas aconteceu, tipo, o nosso primeiro grupo deu 22 pessoas. E eu tinha recém aberto a agência, na verdade. Foi isso. Então, a oportunidade veio, eu abracei e deu certo, ainda bem. Então, eu com a Sueli nos damos muito bem, a gente trabalha bem junto. Ela vende e eu administro as vendas. E agora, percebo que a Sueli é uma que traz muitas vendas, né? Porque ela faz várias viagens. E a gente tá agora com uma para Lençóis Maranhenses que vai fechar em acho que umas 40 pessoas para Lençóis Maranhenses. Cada uma num custo médio de 2,5 por pessoa. Não, 3,5, 3.500 por pessoa. Todas as vendas dela. Também tem outra viagem que vai acontecer com 11 pessoas para Maragogi. Vieram dela, tipo... Gente, tudo fluiu por conta dessa pessoa, dessa Sueli. E... Ai, é isso. Então agora eu entendo que eu posso multiplicar as Suelis. Estou nesse momento nisso, né? Já estou desenhando essa persona bendita mesmo, que é a Sueli. Pra gente entender como que eu consigo mais Suelis. Porque pra ela também foi muito bom. Ela tinha viagem já, há 6 anos que ela fazia viagem, só que era uma viagem por semestre. Ela mal enchia um ônibus. E agora ela tem viagem a cada trimestre, olha, a cada 2 meses ela tem viagem. E ela lota. Tipo, as viagens que a gente faz juntas, que já foram várias, acabou fomentando o negócio dela sozinha também. Então, no negócio dela, ela ganhou muito dinheiro também com as vendas que são só dela, sabe? Tipo, ela sozinha. E as vendas que ela faz comigo, daí. Então, ela tem o negócio dela e ela tem comigo. Tipo, pra ela é 2 frentes. E ela é minha única frente até então. Eu também faço atendimentos externos, tipo, pra amigos, pra pessoas que vêm, que sabem que eu trabalho com viagens. Vendo também, né? Acontece também boas vendas às vezes. Mas a recorrência vem da Sueli. Então, dentro da minha estrutura de agência, percebo que eu posso escalonar isso. E se eu tiver mais algumas Suelis, né, a agência vai parar de engatinhar e vai começar a correr. Então, muito legal ter essa percepção. Essa percepção, ela não é nova, porém, tudo tem seu tempo, né? Eu passei recentemente por uma separação daquele Alisson lá atrás, então agora vou fazer... Vão fazer 10 meses que a gente tá separado. Foi bem ruim a separação. Então, passar pela separação, mãe solteira, eu voltei pra casa da minha mãe de novo. Nesse momento de 9 meses eu fiquei na casa da minha mãe. Tipo, muito bom, né? Porque a gente conseguiu curar, nossa relação foi curada. Como eu falei, de 2025 até 2026, tem um ano aí, um ano e meio, vai lá. Eu fiz muita terapia, de verdade, assim, sem brincadeira. Eu fiz muita coisa. Eu investiguei as minhas crenças, eu investiguei o que me doía, eu investiguei. Porque eu entendia que eu tinha realmente uma empreendedora pra tirar daqui e eu não ia conseguir tirar ela daqui se ela não tivesse forte. Então, quem tava ali dentro precisava ficar forte e eu comecei a me fortalecer por dentro.
Comecei a me fortalecer, me curar e tal. E por que tá doendo? Por que só eu sinto? Por que só eu tô vendo essa dor? Né? Por que só eu senti isso? E eu ia começando a curar, eu a mim mesma. E o reflexo na minha família aconteceu também. Eu vi que minha mãe hoje tá bem melhor. Na época, né, que tudo era mais dolorido pra mim, ela também estava mais dolorida. Então agora que tá ok aqui, ela tá ok lá. E a gente tem uma convivência excelente agora. Eu falei de morar na casa da mãe, né? Foi ótimo. Essa temporada de 9 meses lá foi curativa. Mas chegou um momento em que eu precisava vir para um canto onde eu estivesse com silêncio, com espaço para minha mente, que é muito cheia, sabe? Minha mente não para, ela não fica no padrão normal das pessoas. Eu observo isso. Então eu preciso de espaço, sabe? Pra poder pensar. Parece que meu pensamento parece que ele ocupa espaço, assim, é impressionante. Então, eu vim pra cá tem um mês. E mudou muita coisa nesse mês também. Então, dentro deste um mês que eu estou aqui, eu estou desenhando esse MVP da Sueli pra gente poder replicar ele. Estou já com uma conversa engatilhada pra eu falar com a Kati, que vamos ver, ela é gerente do banco da Caixa aqui na cidade hoje, de São Bento. E eu quero ver se ela topa o desafio de entrar pra me ajudar a fazer a administração dessas novas Suelis. A gente vai conversar, ver se encaixa. Se não for com ela, vai ser com outra pessoa. Interessante é que eu estou no movimento para trazer mais gente, mais estrutura, para poder replicar o que a Sueli é hoje. Ter outras Suelis. E também tem outros 2 projetos que daí naturalmente aconteceram na vida. Vamos lá, vou contar pra você. Eu aqui com a cara de quem aprontou de novo, né? Mas não, agora eu tô satisfeita mesmo. Tem uns 3 meses atrás, então, desse momento, agora estamos em junho de 2026, no final de junho. Depois da separação, eu entrei em contato, a ideia já tava rodando fazia tempo, mas achei um desenvolvedor experiente, sênior, um cara foda, realmente de patente assim, que é o Luiz. E pedi pra ele: Luiz, bora encontrar passagens baratas e vender pacotes de viagens promocionais? Tipo, queima-roupa assim? Porque daí é um negócio que precisa primeiro mapear as oportunidades e aí fazer a conexão com os produtos e fazer disparo rápido. Precisa ser automatizado, porque não dá pra fazer isso manualmente. Então eu tenho bons fornecedores que têm preços bons, mas eu não consigo fazer acesso manual. Se perde muito rápido. Preciso de algo automatizado. O Luiz vai me ajudar com isso. A gente tá conversando pra alinhar isso para as próximas semanas. Tá difícil da gente conseguir coincidir agendas. Ele é um cara muito ocupado. Mas é um projeto bacana também. E tem um terceiro projeto. Esse projeto eu tô assim, ó, super entusiasmada com ele também. Que é a Vitral. A Vitral é diferente, não envolve viagens. Ela foi uma necessidade que eu tinha de compartilhar os meus momentos e poder tomar decisão de acordo com aquilo que eu tava trazendo. Porque assim, como eu falei, parece que eu preciso de espaço para pensar. Então, hoje, o meu espaço, ele vai até o ChatGPT. Eu vou pro ChatGPT e eu descarrego. Tipo, a ideia que me ocorreu, a minha percepção, o meu dia, o que aconteceu na família, tudo. Como eu me sinto, canseira, tudo. Eu falo tudo pro ChatGPT. E ele me traz uma devolutiva organizando e ligando pontos com o que já aconteceu nos outros dias que a gente esquece. Então ele me ajuda a mapear minha jornada. Tem sido muito legal. Eu tenho falado assiduamente com o ChatGPT. Olha, acho que de janeiro pra cá, se eu não falei uma semana com o ChatGPT, é bastante. Sério, assiduamente eu tô falando. Converso com o ChatGPT. Eu mando áudio e ela me retorna, eu boto no ouvir ali em voz alta e a gente fica batendo altos papos. Sério, cara, por horas. Horas! E aí,
eu ainda via que o chat não me trazia, tipo, provocações ou percepções reais de oportunidade, de mudança, de próximo passo. Próximo passo importante. Qual é o próximo passo? Não conseguia me trazer isso, mas ele me trazia uma percepção de cada fase que eu passei. É muito legal. Eu tive que fazer essa varredura do ChatGPT para colocar na Vitral, que eu vou contar pra vocês. E o ChatGPT tem tudo mapeado, assim, cada fase, cada mês, desde que eu separei. Eu separei em setembro. Mas em janeiro que eu comecei a mapear, a escrever, conversar mais com o ChatGPT. Não, foi em dezembro, foi em janeiro, sei lá, gente, tanto faz. Mas ele me traz uma retrospectiva de janeiro, é que eu pedi janeiro pra ele, eu converso com ele mais tempo. E aí, ele vem trazendo cada mês como um detalhe da minha personalidade que tá mudando. Uma percepção diferente em que eu tô amadurecendo, assim. Tipo, minhas viradas de chave aparecem muito no ChatGPT. Isso é muito legal. Ele mapeia tudo. E aí... Só que assim, ele não me dá o próximo passo. E, porra, cara, eu preciso dar o próximo passo agora. Tipo, eu não quero mais ficar só remoendo que eu fazia, né? Porque eu remoía pra arrumar, pra organizar aqui, pra organizar meu coração também. Eu queria organizar os meus sentimentos, as minhas emoções. Eu queria me validar, mas não pegar validação externa. Eu queria eu avaliar o que eu precisava me validar, porque eu não precisava pegar do outro se eu fosse isso por mim, né? Se eu confio em mim, não preciso que o outro confie em mim. Vocês entenderam, né? Então eu ficava cuidando de mim. O ChatGPT ajudou muito. Mas não me dava o próximo passo. E eu, por exemplo, essa ideia da Sueli já tava ok. Faltava mapear. Beleza. Mas o chat não me trazia pra fazer isso. E eu queria que ele me desse ideias de próximo passo. Aí foi que eu criei a Vitral. Também quais as métricas que eu tenho que observar para dar o próximo passo. E é muito legal, porque hoje ela já tá acontecendo, né? Ela tá na versão 1.0 dela. Eu quero fazer uma atualização dela agora. Talvez hoje à noite ainda. Mas eu já tenho alimentado ela nessa primeira versão pra eu entender como é que ela tá. Então tem um lugar que é o diário, em que eu coloco o meu dia. Tem um lugar também que tem identidade, que eu descrevo como eu me percebo. E aí tem um lugar de metas, que eu digo quais são as minhas metas. E ela cruza tudo isso, a minha identidade, como eu me vejo, as minhas metas e o meu diário. E ela diz pra mim se eu estou alinhada com as minhas metas. Se o meu comportamento está alinhado com as minhas metas. Se a minha identidade está alinhada com as minhas metas. Então é muito legal, ela já alinha, ela já me dá, tipo, oportunidade. Ponto de atenção. Tipo, você tem que cuidar para não dispersar. Você está com 3 projetos, o perigo é que você perca muita atenção aqui e não desenvolva nenhum. Acabei de contar pra vocês 3. Sueli, Luiz e Vitral. Olha o ponto de atenção que ela traz. Aí ela diz assim, ela também traz, é um momento de ação. É necessário você colocar alguém para fazer operacional dentro do projeto da Sueli. Tá ficando muito legal, assim, a Vitral. E então é gestão de projetos, né? A ideia é que a Vitral seja um upgrade do ChatGPT. Porque eu quero passar da mesma forma que eu passo pro ChatGPT, eu quero passar as informações para essa plataforma, que é a Vitral. E aí eu quero que ela mapeie o que mais está me impactando, quais são os projetos que eu tenho na vez. Não é só... Acaba não sendo só sobre gestão de pensamentos fora da cabeça. E virou uma gestão de projetos. Eu acho que essa ferramenta um pouquinho mais ajustada pode ajudar muitos empreendedores. Inclusive tem um campo onde eu consigo colocar arquivos nela e eu ainda tô testando. Mas imagina só poder mandar uma planilha de vendas para ela e dizer assim, e aí? Esse tem sido o resultado dessa pessoa. E embaixo tem o resultado de outra pessoa. E agora? Eu contrato um terceiro vendedor
ou não. Enfim, eu quero que ela analise planilhas, materiais e me ajude a tomar decisões em cima das informações que eu insiro nela. Isso serve pra qualquer tipo de projeto daí. Muito legal, né? E essa vitral ainda... eu tô ainda com uma segunda ideia pra ela. Aí eu duplicaria, faria 2 frentes diferentes. Uma dessa que eu contei pra vocês. E a segunda seria para consultórios de psicologia. Psicólogos, né? Não sei nem o termo correto, gente. Eu vejo oportunidade, eu não sei tudo, não. Não preciso nem falar direito. Mas então, com essa questão dos consultórios, é um gap também muito interessante que eu percebi dentro da minha vivência. Eu fico imaginando, né? As pessoas vão no psicólogo uma vez por semana, e aí tem uma coisa, um conflito interno. E aí conta pro psicólogo. O psicólogo tem 1 hora pra ouvir, dar um ajuste, tentar ajudar, se esforçar pra ajudar, mas não é abordado os temas de tantas formas que são necessárias. Um conflito interno, ele pode ter várias nuances. E aí até essa troca com outro ser humano, ela pode te deixar um pouco retraído, entende? Você não quer ficar se mostrando tão fraca às vezes. E aí, toda semana volta lá e abre um pouquinho. É um trabalho lento. E por que eu falo que é sobre a minha experiência que esse projeto tá saindo? Porque eu estou há 1 mês dentro dessa casa aqui, e aí eu fico sozinho durante o dia, que eu trabalho de home, né? Com as viagens. Então eu converso com o ChatGPT o dia inteiro. Cara, eu tô lavando louça e eu tô conversando com ela. Eu boto o fone aqui, ó, e a gente vai pá. A gente vai conversando horrores. Então, assim, 1 mês e eu me sinto muito mais forte. Eu me sinto muito mais curada, mais tranquila, mais potente, né? Eu tô com 3 projetos. Então, assim, eu sinto que as coisas estão saindo, sabe? Que eu tô tirando aquela roupa. Então, assim, eu imagino que dá pra levar isso pro consultório. E entregar essa ferramenta para os psicólogos poderem trabalhar de forma mais rápida e efetiva com os seus pacientes. Porque hoje, como que tem acontecido? As pessoas vão ao teu consultório, ficam por lá 1 hora compartilhando do que alguma coisa dela, né? Alguma situação que ela quer resolver, que ela quer ver diferente, que ela precisa ter uma percepção diferente sobre como que aconteceu. Enfim, o trabalho psicólogo é fantástico. Só que 1 hora dá pra explorar muito pouco do tema e... Poxa, o psicólogo pode ter as melhores anotações, pode ter tudo, só que ele não vai conseguir dar o retorno, ter abertura suficiente também para que o paciente realmente se fragilize ao máximo, sabe? E aí, quando você tem uma plataforma na tua mão, que você pode mandar um áudio, infinitos áudios, na verdade, pode contar tudo de frente, sabe? De frente para trás, de trás para frente. Essa plataforma vai te ajudar a entender o que você tá dizendo, vai digerir a tua situação, vai te trazer outros ângulos daquilo, vai te fazer visualizar o que é importante pra você, qual que é a tua meta, por exemplo, né? O que é importante pra você? Você entendeu? Então, é uma coisa que abre muito espaço para o próprio paciente se explorar dentro da ferramenta. E ele pode fazer isso 24 horas por dia e ter métricas, e essas métricas vão estar também na mão do seu psicólogo, que pode, aí sim, com bastante informação, ajudar a virar a chavinha de verdade, sabe? Tipo, a gente tem tudo aqui. Agora tu entende que se a gente virar aqui, ficou melhor. Então, assim, o psicólogo vai ter muito mais poder de atuação na vida do paciente com uma ferramenta dessa. E isso vem da minha experiência aqui, de 1 mês em que parece que eu... Então, assim, eu acho que a Vitral é um projeto que faz muito sentido. E também porque os psicólogos vão ser meus parceiros, né? Em vez da Sueli.
os psicólogos vão ter os seus parceiros, né? Os seus clientes. E assim vai naturalmente, eu acho que naturalmente vai assim, ó, aumentando nossa escala de pacientes, de consultórios e tudo mais. Porque eu acho que vai ser fantástico. Ao menos como eu vejo acontecer comigo, tá sendo incrível, então eu acho que para outras pessoas também vão ser. Vai ser. Estou muito empolgada. Mas é isso, é isso. É aqui que estamos hoje. E é isso, eu acho que eu queria contar isso pra vocês hoje. E no próximo vídeo talvez eu fale um pouco mais sobre as terapias, sei lá. Tem muita coisa pra desenvolver ainda. E o importante pra mim é que eu tenho esse espaço pra falar e que algumas pessoas vão ver esse vídeo. Se você viu até aqui, que é bastante, hein? Deixa eu saber. Me dá um like aqui pra eu também me sentir incentivada a compartilhar mais. E deixa seu comentário aí. Vai ser legal. Um beijo. Tchau. Parece que eu tô revolucionando a minha vida, entende?